aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é? A Bíblia não fala Deus estava procurando, Deus procurou. A Bíblia diz que Deus procura, não é? Então, é porque ainda precisa de adoradores. É como ele fala que a seara é grande e poucos são ceifeiros. Orai para que ele envie trabalhadores para a sua seara. E a Bíblia fala que os campos já estão brancos, mas faltam ceifeiros para a colheita. Não é verdade? E baseado nisso, nós... Pode ficar à vontade, se ele vai cantar mais não. Amém? Nós entendemos isso e é por isso que nós estamos aqui. Para a koinonia, que significa união de um povo reunido no mesmo lugar para adorar a Deus, para oferecer a Deus um culto racional, sacrifício vivo e eficaz. Então, de que forma nós vamos oferecer o nosso culto a Deus? Com raciocínio, com inteligência. Eu sei por que estamos aqui. Eu sei por que estou aqui. E você também precisa saber por que você está aqui. Não é? Você precisa saber quem é você. De onde você veio. Não é? Para onde você vai. Então nós precisamos saber disso. E a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, no versículo 23 até o 25, o apóstolo Paulo, ele receberam uma revelação de Deus. E Deus, nesta noite, ele quer revelar a nós. Deus, ele tem pressa em nos usar. Deus, ele tem pressa em nos abençoar, em nos ajudar, em nos despertar. Então, Paulo, ali como prisioneiro, Paulo ali naquele barco, com mais de 270 pessoas, vários prisioneiros, fora os tripulantes, e naquela tempestade, Paulo recebeu uma revelação de Deus. Qual a tempestade que você está vivendo? Qual o vendaval que você está vivendo? Como está o seu barco? Como está o meu barco? E a tripulação que está comigo? Então, às vezes, Deus permite situações para Deus revelar quem nós somos. Deus permite situações para ser revelado quem nós somos, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, ou para onde nós iremos. Então veja bem, naquela tempestade em alto mar, que todos estavam perdidos sem direção, levanta um prisioneiro, levanta um homem acorrentado pés e mãos, sendo levado para um tribunal. E ele fala: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus. E nós entendemos que Paulo, quando ele fala, apareceu-me um anjo de Deus, não é? Aqui ele não está falando de Deus, porque se fosse Deus, falava o anjo. Então, quando fala um anjo, é porque não é Deus. Um dos anjos que ministra em nosso favor. Então, esse anjo
enviado por Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Então Paulo aqui ele já começa a revelar para aquela tripulação, para aqueles soldados e para os demais prisioneiros, quem ele era. Paulo, ele ali, sabendo a situação que ele estava, eu quero crer que ali ele estava orando em espírito, clamando a Deus durante aquela tempestade. Aí ele fala, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. O anjo dizendo para Paulo, naquele navio em alto mar, porque o mar já tinha, os marinheiros já tinham perdido a direção, eles estavam perdidos em alto mar. O navio estava indo a pique, eles perderam o controle do navio, estavam desesperados. A Bíblia fala que era escuridão, não tinha mais estrelas, vários dias naquela tempestade. Os tripulantes não comiam, estavam apavorados. E Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz, é preciso que você compareça perante César. Então, o anjo aparece para um prisioneiro numa tempestade, no navio que estava a pique, que iria ser destruído pelo maremoto. O anjo fala para aquele prisioneiro: você precisa se apresentar a César. Você tem que ir até César. Deus sempre tem um propósito na nossa vida. E Paulo dizendo para aqueles homens: Deus, por sua graça, que nós entendemos o que é graça, é o favor que nós não merecíamos, é o favor imerecido. Então, pela sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. O que o Espírito Santo tem falado comigo através desse texto, dessa mensagem que eu tenho lido, que eu tenho estudado. E essa mensagem não é minha. Essa mensagem, ela fora pregada por David Poyochum em 2005, numa reunião ministerial. E eu quero crer que ele recebeu essa revelação de Deus ali para animar o povo. Porque eles também, mesmo já sendo a maior igreja do mundo, eles também estavam sendo perseguidos, caluniados, apedrejados por um jornal de alta circulação, ali no seu país, na sua cidade, na sua localidade. Eles estavam sendo chamados de heréticos. E, na verdade, precisavam, mesmo sendo obreiros, eles precisavam receber uma palavra de ânimo. Assim como eu preciso, assim como todos nós, como corpo, nós precisamos. Então, nós entendemos aqui que nesse livro que ora acabamos de ler, chamado Atos, então o apóstolo, ele é preso, ele é acorrentado, mão e pés, pelas autoridades romanas. E todos nós, o que eu vou dizer não é segredo, e ele estava sendo levado a César, e até porque foi um pedido dele, que ele dissera para aqueles algozes: eu tenho dupla cidadania, o que vocês estão fazendo comigo está errado.
Eu sou cidadão romano também. E Paulo foi apelando às cortes. E naquele momento, como prisioneiro, ele estava sendo levado até César. Era uma oportunidade que Deus estava dando àquele homem. Então nós entendemos que no caminho de Jerusalém, que eles estavam em direção a Roma, de repente vem aquele vento impetuoso. De repente, eles perdem toda a direção do navio. E a Bíblia nos relata que eram mais de 270 pessoas, em média 273, se não me falha a memória, como está em Atos 27, 37, a Bíblia fala da seguinte forma: havia um total de 276 pessoas a bordo. E aquelas 276 pessoas a bordo estavam comendo, eles não comiam. E a Bíblia fala que depois de Paulo receber essa revelação, aí Paulo chama eles e fala: anime-se, comam, porque o Espírito de Deus me falou que o navio ele vai ser destruído. Aí Paulo deu a mensagem ruim primeiro, né? Agora imagina o alvoroço daquelas 276 pessoas que estavam há vários dias perdidos em alto mar, não tinha bússola para eles guiarem, escuridão, e levantam um prisioneiro entre mais de 270 pessoas e falam: comam, levanta, anime-se. Então, o que eu quero chamar a atenção da igreja? Quantas vezes nós estamos nesta situação, entre várias pessoas, e nós nos sentimos como nós estivéssemos sendo levados ao matadouro, como a nossa vida não tem mais jeito. Eu não sei se vocês que estão aqui já passaram por essa situação. Eu não sei se vocês já passaram medo a tal ponto de vocês imaginarem: vou perder minha vida. Para mim não tem mais jeito. Ou para um ente querido não tem mais jeito. Eu estou no meio da tempestade. Eu estou sem direção. Aí é necessário Deus usar alguém para se levantar e liberar uma palavra profética em nosso favor. Ou de outra forma, Deus nos usar para nós levarmos uma palavra profética para alguém que está numa situação como estivesse naquele navio, à deriva, sem direção, sem saber o que ia acontecer. Deus, Ele tem pressa em me usar, em te usar, para nós irmos até estas pessoas que estão sofrendo, que estão sem esperança. E nós precisamos liberar esta palavra para esta pessoa. Assim como Deus usara Paulo, Deus quer te usar. E eu tenho certeza que Deus tem falado com você através de sonho, através de revelação, através de um livro que você lê, através da Bíblia que você estuda, através de um testemunho que você ouve. Porque assim é comigo. Às vezes eu estou desanimado e eu ouço uma palavra. Aí acontece comigo igual aconteceu com Elias quando ele estava na caverna. Quando ele disse: eu estou sozinho.
Jezabel quer me matar. E alguém fala, levanta, Elias, e come. Você não está sozinho. Tem mais 400 que não se dobraram o joelho a Baal. Você não está sozinho. Mas às vezes nós estamos no meio da multidão e nos sentimos sozinhos. Às vezes nós achamos que ninguém nos ama, que ninguém nos entende, que ninguém nos ouve, que a nossa palavra não tem efeito nenhum. Paulo havia advertido os comandantes daquele navio, para eles não tomarem aquela direção. Mas Paulo, naquele navio, era apenas um prisioneiro. Ninguém deu crédito à palavra de Paulo. E quando o navio chegou naquela situação, foi necessário Paulo chamar os comandantes do navio e dizer: eu bem avisei vocês, mas vocês não me ouviram. Às vezes Deus nos leva para falar com um comandante de uma polícia, nos leva a falar com um delegado, com um juiz, com um promotor. Eu já contei esse testemunho que é real, de um pastor amigo meu. Na época ele era um homem muito espiritual, não sei hoje. E Deus mandou ele ir no juiz. Vocês lembram dessa história? Que era para o juiz liberar, mandar um pedido para Brasília, do alvará de soltura, para uns prisioneiros que tinham aceitado Jesus ali na cadeia, e aquele pastor prometera para aqueles prisioneiros que se eles dobrassem o joelho aceitando Jesus, naquele mesmo mês, Deus iria tirá-los daquela prisão. Mas se aquele pastor não tivesse ousadia, ele ia duvidar da revelação de Deus. Ele ia duvidar da palavra que ele tinha liberado para aqueles prisioneiros. E ele conta que quando ele chega na sala do juiz doutor Adilon, o juiz riu dele, falou: você me tira, olha como está a minha mesa de processo e você vai me fazer um pedido desse? Quando eu envio um pedido para Brasília, no mínimo 6 meses para eles me responder. Mas tudo bem, já que você pediu, eu vou enviar. Então, para resumir, na mesma semana, ele chama aquele pastor lá, chorando, e fala: na mesma semana, eles me responderam, está aqui o alvará de soltura, para aqueles homens que você dissera. Então Paulo, impulsionado por Deus, cheio de Deus, mesmo sendo perseguido, que ele já tinha passado por várias audiências de custódia, ele já tinha sido ouvido em várias situações, e as autoridades usando de todas as formas para que Paulo fosse levado à morte, porque ele era considerado um blasfemador, ele era considerado um homem que causava algazarra por onde ele passava, porque as pessoas que não são espirituais, elas não entendem o que é espiritual. Então, quando a gente fala algo para a pessoa natural, nós somos considerados loucos. Então, Paulo era considerado louco. Ninguém acreditava em Paulo. Mas eu chamo a atenção da igreja. O Espírito Santo de Deus, ele não mudaram, é o mesmo que revelou para Paulo, ali naquele navio, é o mesmo que revela para nós, é o mesmo que fala comigo e com você, é o mesmo que fala comigo e com você em sonhos, é o mesmo que usa pessoas
para nos abençoar, para nos ajudar, e também quer nos usar para nós sermos bênção na vida de outras pessoas. E às vezes as pessoas não estão precisando de nada material nem financeiro, está apenas precisando de uma palavra, de uma profetisa ou de um profeta. Nós não podemos nos acovardar, porque Deus quer nos usar. Paulo tinha N motivos para estar cabisbaixo, triste. Imagina um crente aprisionado no navio, algemado, correntes nas mãos, nos pés, injustamente, num barco vários dias à deriva. Ele tinha N motivos para murmurar, para reclamar, para desistir e abandonar o cristianismo. Mas quem não conhece a história de Paulo, quem não conhece de onde Paulo veio, é por isso que eu perguntei: de onde você veio? Lembre de onde você veio. Lembra quem você era. Eu faço muito essa reflexão. Deus, eu lembro de onde o Senhor me tirou, porque eu estava indo para o matadouro. Eu estava igual um animal, uma vaca, um boi que vai para o matadouro. Eu estava desta forma. Aí eu fico lembrando de onde eu vim, do espiritismo terrível, que eu já contei para vocês, que quando eu morei no Distrito Federal, eu morava dentro do centro de Macumba, onde ali eu tocava tabaco. Minha irmã era dona do centro de Macumba. Então eu vivi essa situação. Ali a gente tomava sangue de galinha preta com cachaça, oferecendo os exus, os guias. Comíamos comidas consagradas, íamos à cachoeira para sermos batizados e oferecer oferendas àqueles deuses das trevas. Aí eu lembro de onde Deus me tirou: do alcoolismo, da prostituição, da promiscuidade, do espiritismo, do catolicismo romano, porque eu era mais ou menos igual Paulo. Quando eu participava dessas coisas, eu participava com muito afinco. Eu lembro que quando eu participava do grupo da Igreja Católica, eu perguntava ao Padre Chico: Padre Chico, eu não entendo. Quem carrega a Bíblia aqui nessa igreja? Só eu e o Alex, que hoje também, pela misericórdia, é pastor ali em Contagem. Eu não entendo, Padre Chico. Eu chego na casa do Senhor, a geladeira do Senhor está cheia de vinho. Eu não entendo, Padre Chico. A gente termina a reunião aqui, os jovens vão tudo para a danceteria, para as boates, beber, fumar, dançar, se prostituir. Eu lembro que um dia eu disse para ele: Padre Chico, esse padre era um cara muito rico, riquíssimo. Todo ano ele ia para Roma. Eu falei: Padre Chico, vamos fazer um congresso, um poliesportivo, só para jovens. E nesse congresso o senhor vai falar que sexo antes do casamento é pecado, que vai para o inferno. Que bebida alcoólica é pecado, leva para o inferno. Né? Hoje tem até a lei federal, né, que 50 ml de bebida alcoólica, que dá menos de um copo, falar isso no poliesportivo. Porque tá uma coisa, a gente se reúne aqui, termina a missa e tá uma bagunça. Ele falou: eu não posso falar isso, eu sou proibido, jamais eu posso falar certas coisas que você está me pedindo. Então, assim, eu vivia com muita ênfase as coisas. Quando eu mexia com futebol, nós fazia parte de um dos melhores times da cidade, de salão e de campo, e a gente dedicava, a gente pagava, a gente investia. A gente participava das escolas de samba, a gente dedicava, a gente pagava, a gente ensaiava. Todo dia tinha ensaio, era mais de mês de ensaio para a gente fazer o melhor
como passista na escola de samba, e os demais em cada um na sua área. Então era com muito afinco. Então eu lembro de onde Deus me tirou. De onde você veio, Edivaldo? De onde? Eu vim disso tudo. Quem eu sou hoje? Aí você precisa fazer essa retrospectiva. Eu era isso. Eu vim do Egito. Eu estava indo de passos largos para o abismo. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou um anjo e me revelou a sua palavra. E eu entendi a sua palavra e fui salvo, fui liberto. Ele me tirou da sarjeta do pecado, firmou meus pés na rocha, que é Cristo Jesus, me deu um novo nome, escreveu o meu nome no cartório celestial, colocou um cântico novo na minha boca. Hoje eu não falo mais palavrão, não xingo mais, não falo pornografia. Ele colocou um cântico novo na minha boca. Hoje eu sei quem eu sou. Por isso que Paulo diz, eu sei quem eu sou. Hoje eu sou um homem, Paulo falando, que eu considero todos os meus diplomas, minhas faculdades como escória, como lixo. Porque agora eu não vivo mais eu. Então Paulo, ele entendeu quem ele era. Ele entendeu que o que ele era no passado era um perseguidor dos evangélicos, dos cristãos. Um perseguidor. Ele era um cuidador zeloso da lei. E ele queria viver isso no Evangelho. Ele queria viver o Evangelho com muito amor, com muito afinco, com muita seriedade. E eu creio que Paulo, ele orava muito em espírito. Aí a Bíblia diz que ele fala para essas pessoas, olha, coma, anime-se, fique animado. A Bíblia fala que eles tinham uma semana que não comiam, de medo. De medo. E Paulo fala, come. O navio vai se arrebentar, vai quebrar. Não vai sobrar nada do navio, é verdade. Mas o Deus que eu sirvo, Ele manda dizer que nenhum de nós nos perderemos, nem um fio da vossa cabeça. De tão preocupados, vocês não se alimentam. Há 2 semanas, disse Paulo, por favor, comam alguma coisa agora, para o seu próprio bem, pois nem um fio da vossa cabeça se perderá. Nem um fio. Se isso não for autoridade, o que é isso, igreja? Um homem sendo perseguido, um homem algemado, um homem sendo levado para um depoimento. E alguém dentro do navio, um dos soldados fala, nós temos que matar todos os prisioneiros. Nós temos que matar todos. Quando ele receber aquela revelação de Paulo, Paulo falou, ninguém vai se perder, nenhum fio da sua cabeça, todos nós seremos salvos. Aí um dos soldados gritou, temos que matá-los antes que o navio afunda, porque se eles chegarem à praia, eles irão fugir. Mas o Espírito Santo não deixara. Ninguém morre antes do tempo. Só morre o dia determinado por Deus. Aprove Deus nós estarmos aqui nesta noite? Foi vontade minha? Não. Pela minha vontade eu não estaria aqui. Mas quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, tudo fica mais fácil a nossa vida. E Paulo fora sensível ao Espírito Santo. Alertou antes, falou no momento que estava acontecendo e cumpriu lá na frente. Para onde você está indo? O final é mais importante do que o início.
Para onde eu estou indo? Para onde você está indo? Eu estou crescendo na fé e no conhecimento? Eu estou crescendo na graça e no conhecimento? Ou eu estou retrocedendo? Eu estou rompendo em fé ou eu estou retrocedendo? Eu estou caminhando em direção a Canaã celestial ou eu estou retrocedendo? O final é mais importante do que o início. Então Paulo, nós entendemos que ele olhava para o passado dele. Ele entendeu quem ele era. E ele entendeu quem eu sou. Um servo do Deus vivo. Apenas isso. Eu não sou mais do que servo. Porque a Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. Ele disse, eu quero apenas ser servo. Eu não quero ser chamado de doutor Paulo, poliglota Paulo, homem de dupla cidadania. Não, eu sou apenas agora servo. Eu quero servir. Deus, eu quero ser seu servo. E a Bíblia nos relata que aquele navio, ele começou a se romper. E o comandante do navio disse, vocês que sabem nadar, pulem do barco. Eles fizeram tudo. Jogaram um saco de trigo no mar, não resolveu. Jogaram tudo que eles tinham no mar para aliviar o peso, não resolveu. Eles amarraram os botes no navio e Paulo falou, não, pode cortar esses botes, porque esses botes, tipo assim, vai impedir o operar de Deus. Pode cortar esses botes, não vai resolver nada, porque ninguém vai morrer. O navio vai afundar, mas ninguém vai morrer. E os comandantes já ali estavam ouvindo Paulo e mandou cortar os botes salva-vida, e os botes se foram. E o comandante disse, quem sabe nadar, pule no mar, e nade até a praia. A Bíblia nos relata que eles que sabiam nadar pularam e foram nadando em direção à praia. E a Bíblia diz que o navio ele foi se desfazendo, foi se quebrando. E aqueles que não sabiam nadar agarraram nas tábuas. Agora você imagina em alto mar uma tempestade. E Deus, para a palavra do crente não cair por terra. Porque o profeta Samuel disse que nenhuma palavra nossa pode cair por terra. Nenhuma palavra do crente pode cair por terra. Eu devo sofrer o dano, eu devo sofrer a perca, mas a minha palavra não pode cair por terra. Então, para a palavra de Paulo não cair por terra, o que Deus fez? Aqueles homens agarrados naquelas tábuas do barco, Deus direcionou o vento para a praia. Deus levou aqueles prisioneiros para a praia. Deus levou toda a tripulação para a praia. E ali já tinha tudo preparado. Alguém já preparara ali uma fogueira. Deus já tinha preparado alguém para acolher aquele povo. A Bíblia fala que estava muito frio. E eles fizeram a fogueira. E aquele servo de Deus, aquele prisioneiro de Deus, ele sai a pegar lenha. Ele poderia muito bem chegar e sentar à beira da fogueira e cruzar os braços. A minha parte eu já fiz. Eu já orei. Eu já recebi a revelação. Eu já profetizei. Eu já aconselhei. Eu já direcionei. Agora chega. Mas ele não parou. A Bíblia fala que aquele prisioneiro, ele sai para procurar lenha. Agora vocês imaginam corrente nos pés, vindo de um naufrágio, corrente nas mãos, porque Paulo para eles era o prisioneiro mais importante, ou talvez o mais perigoso. A Bíblia não fala que eles soltaram Paulo. Ele sai a procurar lenha. Que toda a igreja conhece a história, ele acha lenha.
E a Bíblia diz que quando ele pega uma lenha para colocar mais fogo ali, para aquecer a todos, os algozes soldados, os prisioneiros que com ele estavam, os amigos que o recepcionaram, sem nem mesmo conhecerem. A Bíblia fala que uma cobra, uma serpente muito venenosa, morde a sua mão, e ele apenas sacode. E aquele animal venenoso, peçonhento, com veneno mortífero, ele cai dentro da fogueira. E as pessoas começam a olhar para Paulo imaginando, ele vai começar a sentir alguma tontura, alguma coisa, ou ele já vai cair imediatamente morto. Porque era uma cobra venenosa. E quando nada aconteceu, a Bíblia fala que eles ficaram observando Paulo. E a Bíblia também fala que nós, eu e você, nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. As pessoas estão nos observando. E aquele povo estava observando Paulo. E quando nada acontece com Paulo, ele fala: esse homem é um Deus. Tem esse homem. Eles ficaram abismados. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai revelando quem nós somos para as pessoas. Nós não precisamos tocar trombeta, porque Deus vai revelando quem nós somos. Deus vai nos usando e mostrando para as pessoas quem nós somos. Deus vai revelando e mostrando para as pessoas quem você é. Porque a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. As pessoas estão nos observando, e eles observando Paulo, ali naquela ilha chamada Malta. E nada aconteceu com aquele homem. Nada. Se você, se eu, se nós estamos na presença do Senhor, se nós bebermos alguma coisa mortífera, mal nenhum nos causará. Se pisarmos em serpente ou escorpião, nada nos acontecerá. Porque a Bíblia fala, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, o guarda de Israel, Ele está acampado ao nosso redor. Ele diz: se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha a sentinela. Se Deus não guardar a sua vida, a sua casa, a sua empresa, o seu carro, em vão trabalha quem guarda. O homem e a mulher estão ali com um protocolo, mas quem nos guarda é Deus. Quem nos protege é Deus. Quem nos direciona é Deus. E que nós sejamos direcionados por Deus. Que nós sejamos guiados por Deus. Em minhas orações, cada um tem um estilo de orar. Eu oro: Deus, que meus pés só vão onde o Senhor permitir. Deus, que meus ouvidos só ouçam o que o Senhor permitir. Deus, que eu só veja o que o Senhor permitir. Deus, que só saia da minha boca palavras que irão edificar. Deus, coloca um freio na minha boca. Deus, coloca um guarda na porta da minha boca. E a Bíblia fala que nós temos que pedir a Deus. E eu creio que Paulo pediu a Deus direcionamento. Eu creio que Paulo, ali, naquela situação, as pessoas talvez murmurando, xingando, brigando, Paulo estava ali orando. Paulo estava ali pedindo a Deus direcionamento, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus uma revelação, uma palavra. Uma palavra. Você lembra do centurião que disse para Jesus: se o Senhor falar uma palavra, o meu servo será curado. Uma palavra. Porque a Bíblia diz que não é por muito falar. Porque até porque quem convence é o Espírito Santo. Nós seremos apenas instrumento, nós seremos apenas canal, nós seremos apenas boca de Deus. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem nos convenceu a estar aqui nesta noite? O esposo, a esposa, o filho, a mãe, o pai? Não. Não. O Espírito Santo. Só Ele que tem esse poder.
de convencimento. Então, quando Paulo libera uma palavra, Deus zela pela sua palavra. Deus zela pela sua palavra. O que eu estou falando aqui, a palavra não voltará vazia, porque é bíblico. Deus responsabiliza pela palavra que Ele colocara no meu coração. E nesta noite eu sendo aqui um vaso usado por Deus, um canal de Deus de bênção para a sua vida, liberando palavras proféticas para a sua vida, Deus responsabiliza. Aí o profeta Isaías pergunta: e quem deu crédito à nossa palavra? Porque às vezes nós não damos crédito. Porque às vezes nós impedimos a bênção de Deus e culpamos Satanás. Satanás ele não tem poder de impedir a sua bênção. Satanás não tem poder de tocar em você. Somente você que pode impedir a sua bênção. Então às vezes nós culpamos Satanás. Esse barco está à deriva, esse barco está a pique, nós perdemos total controle, marinheiros experientes, o comandante do navio experiente, perdeu o controle do navio. É Satanás que está fazendo isso. Às vezes nós damos a honra a Satanás, e tudo o que acontece na nossa vida, você não prega que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, conforme o escritor de Romanos? Então por que no momento de situação, Satanás está me atacando, isso é Satanás, isso é o diabo? Aí a gente fica dando crédito para Satanás. Tudo que acontece na nossa vida de ruim, a gente dá crédito para Satanás, sabe? E não tem nada a ver, não é Satanás, ele não tem poder de tocar em nossas vidas. Eu escolho para onde eu quero ir, eu escolho a direção. Se eu tomar a direção errada, a culpa é minha, não é de Deus, não é de Satanás. Eu escolhi a direção errada, eu tomei minhas decisões erradas, eu fiz coisa errada, e às vezes eu quero... Por que Deus estou passando por isso? Quando eu causo uma situação que não foi Deus, eu sofro, eu murmuro, eu choro, eu reclamo, porque fui eu que causei. Agora, quando é Deus, nós não sofremos, nós entendemos, o Espírito Santo, Ele nos revela e faz-nos entender que Deus não é mau, Deus não é covarde, tudo aquilo que nós estamos passando foi a vontade permissiva de Deus, porque Deus não permite nada na nossa vida se nós não podemos suportar. Então tudo o que acontece em nossa vida, vindo de Deus, é porque Deus sabe que eu, que você, que nós podemos suportar. E por que Ele faz isso? Porque Ele está trabalhando o nosso caráter, Ele está querendo melhorar a nossa espiritualidade, Ele está chamando a atenção minha e sua. Ei filho, ei filha, ei filha, eu quero te usar. Você que me representa aí na terra, você que me representa, eu quero te usar, deixa eu te usar. Aí Deus chama a sua atenção, como Ele queria fazer com Jonas, e Jonas fugiu. Mas quem fugirá da presença de Deus? Eu posso ir para as profundezas do abismo, lá Deus me encontrará. Quem fugirá da presença de Deus? Deus não está vendo, Deus vai me perdoar, Deus, ninguém foge. Às vezes Deus coloca um anzol no seu nariz, no meu nariz, ou no nariz de alguém, deixa aí. Pastor, você está inventando isso, está na Bíblia. Muitos crentes, Deus põe um anzol no nariz e solta, vai andando, vai sofrer. Eu estava dizendo para a Andréia hoje, sabe? Nossa, as horas passou muito rápido. E para quem está ouvindo é terrível, né? Às vezes dá sono. Nossa, eu sei como é que é. Mas rapidinho. O irmão, eu estava com o pastor Elber, e a célula dele, alguns irmãos chegaram, a gente conversando, e o irmão
contou um testemunho, pastor, me falando. A minha célula é uma bênção, pastor. Cada testemunho que eu vi, irmãos, vocês não acreditam. Eu fiquei, meu Deus. Oh, meu Deus, me usa, por favor. O irmão falando que o porquê ele voltou para a droga, porque ele voltou para o crack. Porque ele voltou, porque ele foi para uma igreja muito liberal, sabe? Que permitia tudo. Aí ele fala que terminou a célula, o amigo falou assim, vamos ali confraternizar. Aí chegou lá, eles deram ele uma garrafinha de cerveja. Uma garrafa de cerveja famosa tem. Ele bebeu, chegou em casa, nossa amor, a igreja lá é boa demais, não é essas igrejas radical não, a igreja os irmãos até tomam cerveja, gente boa demais, os irmãos lá, estou gostando demais. Ele tinha acabado de sair de uma comunidade terapêutica, tinha aceitado Jesus, estava congregando, a mulher não fora, e ele foi. Aí no outro dia os irmãos, vamos para o futebol. Aí ele contando que eles foram, chegou lá, né? Aliás, na primeira vez ele foi numa festa de aniversário da igreja, de uma criança, e chegou lá, tinha cheio de bebida alcoólica. O irmão, não tem problema não, bebe um copo aí. Ele bebeu, chegou na casa dele, falou, nossa, fui na festa lá, a festa estava animada demais, e lá não tem isso não, a igreja lá é boa demais, lá os irmãos bebem, e eu tomei só um copinho de cerveja. Aí no futebol ele tomou uma garrafinha de cerveja. Aí diz ele que no outro futebol, os irmãos já levou a caixa de cerveja. Terminou o futebol e aí chegou na casa dele, falou, nossa amor. Aí a mulher contando. Quando ele falou isso, meu coração gelou. Porque eu sabia de onde ele veio. Eu sabia o risco que ele estava correndo. Então, para finalizar, o irmão dizendo, você sabe qual foi o meu, para onde eu fui depois daquela caixa de cerveja? Voltei para a cocaína e voltei para os botecos. Porque ele esqueceu de onde Deus tinha tirado ele. Ele esqueceu quem ele era naquele momento. Que naquele momento ele era o representante de Deus. Naquele momento ele estava representando Deus. Ele não podia misturar. Ele tinha que ser luz na escuridão. Ele tinha que brilhar. Ele poderia até jogar futebol com ele, sim. Ele poderia até ir na festa de aniversário, sim. Mas ele tinha que ser luz ali. As pessoas tinham que ver algo diferente nele. As pessoas tinham que olhar para ele, porque Deus ia revelar para as pessoas quem era aquele irmão. E ele perder aquela oportunidade de ser luz para aquele. E ele voltara para as drogas lícitas e ilícitas. Então, irmãos, de todos os testemunhos, vou resumir nesse. De testemunhos maravilhosos que eu ouvi com aqueles irmãos, que me ajudaram, que me fortaleceram. Ali naquele momento, eles estavam sendo luz, eles estavam brilhando, e falando quem era eles, e quem era eles naquele momento. Quem eles eram no passado. Eu era muito rico. Eu contrabandeava carretas de cigarro do Paraguai. Eu tinha muito dinheiro. Ele lembrava de onde Deus tirara. E hoje eu sou um servo do Deus vivo. E algum desses irmãos vão estar aqui dia 12. Eu falei, vocês têm que ir em Sete Lagoas. Vocês precisam ir lá nos ajudar. Passe a Macedônia e nos ajuda. E eles vão vir aqui com as esposas dia 12. Eles vão vir aqui testemunhar deste milagre, para nos ajudar, para fortificar a nossa fé. E Paulo passou isso. E aqueles homens, eles entenderam quem era Paulo. Levando Paulo, chegando em Roma, eles deixam Paulo na casa. Ele ficou como prisioneiro, mas na própria casa que ele alugara. Então, para finalizar esta mensagem, o que eu quero dizer para você, igreja,
representante do céu, igreja do arrebatamento, noiva do Cordeiro, igreja que vai morar no céu, igreja que está fazendo a diferença nessa terra. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Nós precisamos ter certeza da resposta dessas 3 perguntas, para nós não nos perdermos na caminhada. Eu quero orar com você. Você sabe como está a sua vida. Você sabe como está a sua caminhada. Eu quero te ajudar em oração. Eu quero ser boca de Deus na sua vida. Eu quero profetizar na sua vida. Eu quero te ajudar a chegar no final da carreira e falar como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé. E o que está reservado para mim eu receberei, que é a coroa da justiça. Que nós possamos falar: combati o bom combate. Nós estamos combatendo o bom combate.